É isso que acontece quando você não tem um MacBook. Olha, se bem que, assim, no MacBook eu acho que só funciona os novos também, porque deram um monte pra gente, só comigo passou acho que 3, acho que tô no terceiro já. Sério? E não Ah, funciona? porque também já eram usados, né? É isso que eu ia falar, acho que foi por isso que repassaram. Mas disseram que geralmente ele tem mais vida do que um Samsung, qualquer outra coisa. Uhum. É, bom, nunca Tá bom. tive um, então eu não tenho muito como argumentar. Eu sei que a bateria da Apple é ruim, então. É. Bom, vamos começar. Queria que você começasse se apresentando, o seu nome, o que que você faz aí na Aliança. Sua cadeira na Aliança e o que que você faz nessa cadeira. Sou o Robson Landim, gerente de comunicação da Aliança de Misericórdia e atuo de forma geral coordenando tudo que acontece a nível de comunicação, designer, audiovisual, curadoria, que é o embrião do setor de marketing, site e tudo, produção, criação, impresso, tudo que acontece, assessoria de imprensa, eu acabo coordenando, tudo passa por mim. Boa. E pensando em imagem institucional da Aliança, para você, como é que as pessoas elas enxergam a Aliança de Misericórdia hoje, Robson? Olha, eu acho que depende. Eu acho que nós estamos passando por um momento de talvez de retomada da imagem institucional da aliança em diversas coisas, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, antigamente as pessoas olhavam para a aliança e falavam: ah, é uma comunidade, uma entidade que cuida de pessoas em situação de rua. Mas como apareceram outras comunidades tão grandes quanto a aliança foi acabando, acho que perdendo prestígio no sentido de, tipo assim, bom, tem outras que estão tendo mais visibilidade, porque talvez o trabalho seja mais. Não vou dizer que o trabalho não é maior, porque realmente não é, mas talvez aos olhos da população normal, seja mais fácil de enxergar o trabalho, né? E porque também é na capital, e as nossas casas de acolhida, nossos projetos grandes não ficam na capital, então acabam não tendo tanta visibilidade. Mas a gente tem trabalhado também a partir de assessoria de imprensa e tudo mais, para conseguir voltar com a imagem institucional da aliança nesse sentido. Então, quando as pessoas olham, e aí depende de quem está olhando, vai enxergar ou só como uma entidade social, ou só como uma entidade religiosa. É muito difícil quem consegue olhar e perceber as duas coisas de uma vez só, né? Então, a gente tem tido um trabalho, principalmente com assessoria de imprensa, para fazer com que apareça em outros lugares, né? Então, tipo, eu estive em Roma agora recentemente, e aí eu participei lá de surpresa de, de um programa da rádio do Vatican News, né? E do nada, assim, ele começou. Primeiro, me perguntou assim: ele tinha muito pouco conhecimento sobre aliança, só que quanto mais eu falava, mais ele queria ouvir. Durou quase uma hora, né? Praticamente falando sobre a parte social. Muito pouco falando sobre a parte religiosa, mas falando mais da parte social, porque realmente é algo que salta aos olhos, né? Então, o nosso trabalho tem sido esse, também de comunicação com as redes católicas. Acho que a gente nunca tinha tido uma boa assessoria de imprensa. Então, agora, nós estamos começando com assessoria de imprensa qualificada, né? Porque antes, tipo, ou eu ou a Juliana fazíamos uma coisinha ou outra quando aparecia. Não é que a gente tinha uma assessoria de imprensa propositiva. Na verdade, aparecia alguém querendo falar, então a gente acompanhava, né? Agora não. Agora a gente tem uma assessoria de imprensa propositiva. E isso nos colocou, por exemplo, Natal dos Pobres, que é uma das nossas grandes ações sociais no ano, nos colocou, por exemplo, numa TV, acho que eu não vou lembrar o nome, depois eu posso te passar certinho, mas numa TV que é a maior TV católica do mundo, e passou na Espanha, em espanhol, imagina, em espanhol, foi para o site deles, né, que é o maior portal de notícias católico do mundo,
falando de uma ação social e não de uma ação religiosa. Então, isso é interessante também, a Canção Nova e outras TVs, né? Então, a gente conseguiu, de alguma forma, isso. E aí, a nível religioso, que acaba trazendo visibilidade também, nesse ano a gente já apareceu em vários lugares, então, coisa que também não acontecia há muito tempo. Então, lugares que a gente nunca tinha aparecido, por exemplo, a TV Pai Eterno, que é a sede, assim, é uma TV grande, não aqui em São Paulo, mas no Centro-Oeste, também Nordeste ali, a gente nem tem casa lá, então, né, como vai aparecer lá, né? Só que eles se interessaram, por exemplo, por conta da série documental que conta a história da Aliança, né? Então, isso também é interessante. A gente tem investido em produções que contam a história num geral. Então, por exemplo, um dos episódios mais bonitos é o dos projetos sociais, né? Porque a gente sempre conta a história do religioso, mas como que nasce o projeto social, né? Então, também é muito bonito e tem chamado a atenção das pessoas. Então, acho que basicamente assim, as pessoas nos enxergam, talvez conforme o recorte delas, né? Conforme o óculos que elas colocaram, talvez o maior trabalho hoje seja fazer congregar as duas coisas, né? Que as pessoas enxerguem a aliança num geral e não só religiosa ou só social, mas como uma instituição única, né? Show, muito bom. Vou fazendo anotações paralelas aqui também. Não tem como, né? É, e se você quiser que eu fale mais alguma coisa da mesma pergunta, você reforça a pergunta, porque Ah, pode ser que no não, meio da pergunta pode eu me deixar. perca na resposta. Não, pode deixar, não, foi perfeito. E na sua opinião, Rob, como que você queria que as pessoas reconhecessem a aliança, idealmente? Puxando um pouquinho do que você falou no final aí. Sim, eu acho que o melhor seria quando as pessoas olhassem e conseguissem encontrar e conseguissem perceber o contexto geral, né? A aliança não é boa porque é religiosa e não é boa porque é social. Ela é boa porque congrega as duas coisas. Então, uma comunicação que fosse mais integrada, né? Tem sido uma luta, porque acaba que a comunicação não depende só da comunicação, nem só do marketing. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem dois sites, um social e um religioso. Poxa vida, quem entra no social muito dificilmente vai ver a realidade geral da aliança, porque ali não tem a realidade religiosa. E a gente sabe que a aliança ela nasce não só com o desejo de cuidar dos pobres é, é, materialmente, mas principalmente, talvez, dos pobres espiritualmente. E quando acontece esse cuidado do espiritual, as pessoas não querem ficar naquela realidade que elas estão e aí querem mudar de vida, né? Então, eu acho que o ideal seria que as pessoas conseguissem enxergar tudo, né? Só que é uma luta, eu acho que mais interna do que externa. Porque eu acho que se as pessoas enxergam só um lado, é porque depende também de quem está vendendo. E eu acho que tem quem venda só um lado, quem vende só o outro lado, e esquece de vender, de mostrar a aliança como um todo, né? Eu acho bonito, por exemplo, a gente teve esse ano uma ajuda, uma consultoria pro bono de uma agência que é grande, né? Uma agência de marketing que é grande, a Cali é o nome, que eles têm contas grandes, contas do governo, conta de empresas muito grandes. E o interessante foi como que a Calia chega à aliança? Porque o dono, um dos donos, fez uma experiência no Thalita Kun. Imagina, num encontro querigmático, não sei o quê. Mas o cara é dono de uma empresa que é top e que tem colaboradores, funcionários que não tem nada de religioso, assim, né? Que não tem uma experiência religiosa. Mas quando eles começaram a vasculhar a vida da aliança para nos proporem algo, foi bonito porque eles que não têm o vício, eles viram tudo. Então, eu acho que é isso, né? Acho que dependendo de quem vende, também é ruim. Agora, quando eles viram sem o vício e eles foram pesquisar por eles mesmos, não foi tipo assim, nos mandem o que vocês querem. Eles não fizeram isso. Eles foram pesquisar, então olharam as nossas redes sociais, os nossos sites, os nossos vídeos. E quando eles apresentam de forma geral, né? A gente até falou para eles, olha, acho que a gente já teve tanta consultoria paga que não foram boas, assim, porque
não conseguiam congregar as coisas, e vocês chegam numa consultoria pro bono, com vontade, com desejo de colaborar, e nos apresentam uma aliança que talvez nem a gente mais estava reconhecendo, uma aliança que é congregada, né? A gente sempre diz que é como duas faces de uma mesma moeda, mas é difícil às vezes você ver a moeda completa, né? Então eu acho que isso foi muito interessante, acho que até um tapa na cara no sentido de, olha, preciso voltar para isso aqui, né? Vocês são uma coisa só, não é só uma coisa nem só outra coisa, né? Perfeito. Acho que você já trouxe um pouquinho da terceira pergunta aqui, mas institucionalmente hoje, o posicionamento daí mais do board, né, do conselho, da presidência, como que eles querem, como que a organização, e aí você se inclui nisso porque você é uma liderança, como que vocês querem que a aliança seja vista? É Provavelmente interessante, dessa mesma forma que você falou, mas sim, talvez o que está acontecendo hoje. assim, é interessante porque geralmente a presidência quer mostrar o todo, né? Então, de vez em quando a gente conversa, até fica muito essa dúvida. Ah, devemos ter uma rede social só para mostrar os projetos sociais? Não deveria ser tudo junto para que as pessoas enxergassem o todo? Devemos ter um site social tão diferente do site religioso, que apresenta a aliança de uma forma diferente e tudo mais, né? Então, quando a gente percebe isso, que é um desejo da presidência e do fundador, principalmente do Padre Henrique, que é quem é mais próximo, a gente percebe que essa deve ser a nossa luta também, né? Então a gente tenta congregar, mas assim, é aquela coisa, né? Como eu disse, não está apenas nas nossas mãos, porque acaba que tem um conselho, um núcleo, que às vezes acaba dizendo, isso precisa aparecer mais, aquilo precisa aparecer mais. Então é sempre uma luta nesse sentido. O que é bom é que os nossos projetos sociais, a maioria deles, tem também um trabalho religioso, então já congrega, né? Então ninguém vai ser enganado no sentido de estamos vendendo uma aliança de misericórdia sem religião e a pessoa vai chegar lá e vai continuar a ver uma aliança de misericórdia sem religião. Não, não é isso, né? A pessoa, quando chegar e bater o olho, vai perceber, é uma instituição religiosa, é uma instituição confessional e tudo mais, e vai perceber a completude que talvez não enxergue hoje a nível de comunicação. Mas eu acho que, a nível geral da presidência, do fundador, da curadoria, né, que é esse embrião do marketing, da comunicação, é congregar tudo, né? Então, a nível de quem está acima, é congregar tudo, né? Eu acho que tem esse desejo. O problema é quando desce, né? O problema é quando desce, porque aí também cada um acaba sendo, acho que em toda empresa deve ter isso, né? Acaba tendo aquela coisa da disputa, no sentido de eu estou precisando agora ser visto, eu preciso agora ser visto, porque aqui está precisando de dinheiro, aqui está precisando de dinheiro, aqui está precisando de dinheiro. Então acaba sendo uma disputa interna de visibilidade, né? Mas o nosso desejo mesmo é que seja o todo. Perfeito. É, É uma luta. sim. É uma É, luta, não é fácil, porque assim, e aí, além de tudo, o que que acontece, né? A gente até sempre fala para quem chega para trabalhar conosco, porque as pessoas, principalmente quem chega para as mídias sociais, fica muito assustado, porque a aliança é muito complexa, né? Então, às vezes, na mesma semana, você está comunicando uma casa de acolhida, uma creche, um orfanato, a morte de alguém, um santo e não sei o que, você fala, meu Deus do céu, que loucura, né? Então, as pessoas ficam doidas, né? E aí a gente teve até que mudar, porque até pouco tempo a equipe de mídias sociais eram dois PJs e uma CLT que fazia só a programação das coisas. A gente teve que repensar, bom, não dá para ser PJ, porque a pessoa precisa ter tempo. A pessoa precisa ter tempo para essa loucura aqui. Não dá para ser o resto do tempo ou um pouquinho do tempo que ela tem que ela divide com todos os clientes que ela tem. Então, a gente tem percebido que agora, com essa mudança, tem sido assim, não é fácil, continua não sendo fácil, mas tem sido mais de boa trabalhar, porque a pessoa tem tempo, né? Ela tem 8 horas por dia, 5 dias por semana, para a aliança.
e tentar entender. Então, até uma coisa que a gente fez com a Ju, com essas pessoas novas que entraram, foi levar as pessoas aos projetos sociais. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando você fica só na teoria, a pessoa não sabe comunicar. Justamente por conta da diferença de cada coisa. Então a pessoa não sabe. Então você fala assim: vou comunicar a cidade de Ramin. O que é a cidade de Ramin? É outro mundo. É outro mundo. É outro conceito. É outro logo, né? É outra identidade. Né? A fala é diferente. Ah, eu vou mandar, vou levar no SASF. Aí você chega lá, o SASF é conveniado com a prefeitura, que não sei o quê, que não sei. Então, é diferente. Então, a gente começou o trabalho dessas pessoas novas das mídias sociais com uma imersão, para que elas adentrassem a vida da aliança. Claro, não deu nem tempo de conhecer tudo, mas para que elas adentrassem a vida da aliança para entender e comunicar melhor. Porque realmente, na teoria, a gente olha uma loucura, você fala assim: meu Deus, como que se comunica tudo isso aqui? Não tem como, né? E aí a gente fala, né, que a gente é basicamente uma home agência, que atende um monte de empresa de dentro também. Cada uma com sua identidade, cada uma com sua fala, cada um com seu problema, cada um com seu evento diferente. Então, às vezes, por exemplo, tem semana que vai acontecer, por exemplo, uma mostra agora que vai ter de fotos das crianças do Moinho. Aí no outro lugar tem um não sei o que do Setembro Amarelo. Aí no outro tem uma passeata. Meu Deus do céu, como que eu comunico tudo isso também sem deixar a nossa audiência louca? Sem entender, porque a pessoa está vendo num dia uma mostra de arte, no outro dia ela está vendo uma passeata das crianças no meio da rua, falando de Setembro Amarelo, no outro dia ela está vendo cabeleireiro cortando cabelo de graça, no outro dia tem um santo, no outro dia tem um padre com santíssimo. Tá pronto, é uma loucura. Então, também congregar nesse sentido é difícil, mas é o que a gente tem tentado. Talvez agora, com a possível divisão que vai acontecer entre comunicação e marketing, talvez o setor de marketing consiga tenha mais forças para chegar nesses lugares para falar assim: olha, a gente vai arrumar a bagunça e não vai ser desse jeito, não. A gente vai dar uma linha de pensamento para que a coisa aconteça, né? Eu acho que hoje tem faltado estratégia nesse sentido. Mas não só estratégia, mas também alguém que tenha voz para que a estratégia aconteça, né? Porque como comunicação é um tanto difícil, porque a gente acaba tendo muita produção e muito pouco tempo para pensar, né? Agora, talvez o setor de marketing consiga pensar mais, porque eles, estando fora do setor de comunicação, estarão produzindo menos e pensando mais, né? Então, torcendo para que dê certo nesse sentido, a estratégia, o conteúdo, a forma de fala com cada gerente, também para ser aceitado e tudo mais, né? Yes, muitas coisas. Eu estava falando para a Dani na entrevista que eu estou sentada na cadeira de cientista social e que eu não posso dar opiniões. Aí eu só queria falar, não posso influenciar nada. É uma loucura. Ai, ai. Pensando, Rob, daí nesses, assim, enorme, inumeráveis, quase públicos que a gente tem como aliança, né? Quais são esses grupos de pessoas que a aliança ela precisa se relacionar hoje? Pode citar os públicos e principalmente destacar os que são mais importantes. Eu sei que são muitos, mas pode enumerá-los. Eu acho que é nessa vibe, assim, né? A gente tem público para cada coisa. Então, por exemplo, nós precisamos atingir governos, precisamos atingir donos de empresas, CEOs e tudo mais, por conta da parte social e da doação. Mas também nós precisamos atingir doadores de pessoa física, que, que vão olhar a necessidade ou porque foram atingidos pela evangelização, ou porque sentem a necessidade de ajudar, colaborar por conta das pessoas menos favorecidas, mas também a gente precisa atingir as pessoas que buscam evangelização e que encontram
de alguma forma, na nossa comunicação, algum amparo espiritual. A gente tem que atingir padres e bispos, né, o clero, no sentido de que eles precisam nos ver para nos dar liberdade nas suas dioceses, nas suas paróquias. Então acaba que o nosso público também é muito variado, eu acho que por isso também é tão difícil comunicar. E aí depende muito também daquilo que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, no meio novembro vai ter um retiro de mulheres, congresso de mulheres. Aí eu já preciso pensar e rever a minha estratégia de conteúdo para que a divulgação de um retiro de mulheres não derrube o engajamento nas redes sociais, porque não tem só mulheres, né? E geralmente é um encontro com as mulheres mais velhas, então eu não posso derrubar o meu engajamento, então tem que pensar também, né? Então, assim, esse é o público que a gente precisa atingir. Mas geralmente quem a gente atinge é basicamente a pessoa de igreja, a mulher de igreja, 35 mais, né? A gente precisaria atingir todos, né? Esses que eu disse, para que chegasse e tudo mais, né? Mas feliz ou infelizmente a gente não consegue chegar a tanto a essas pessoas, talvez por conta dessa confusão toda de conteúdo, né? Mas o nosso público-alvo. E aí depende do que a gente está produzindo, né? Então, por exemplo, a gente geralmente produz bastante coisa para imposto de renda, para que aí é um trato que eles vão ter de forma pessoal, né? Mais individualizada, não é tanto nas redes sociais, mas que vai ter ali, vai precisar de material, vai demandar cuidado e tudo mais, né? Também nesse sentido, nota fiscal paulista, para o instituto, pro setor do institucional, acaba que a produção é bem setorizada para aquilo que elas precisam atingir. Então, eu acho que elas conseguem por conta disso, né? Então, porque elas têm um público-alvo e a gente produz diretamente para eles. Então, quando nesse sentido é mais fácil. Agora, para redes sociais, eu acho que a gente tem um problema, porque no mesmo dia, eu falei de semana, mas às vezes é no mesmo dia que a gente tem milhares de assuntos diferentes. E aí o público fica louco, a gente fica louco, todo mundo fica louco. Porque realmente, assim, né? Por exemplo, no domingo, a gente deve ter ganhado, no domingo passado, a gente deve ter ganhado muitos seguidores, porque a gente fez muito conteúdo sobre a canonização dos novos santos. Só que assim, a gente fez no domingo, não teve mais nada sobre eles na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Essa galera provavelmente vai embora, parte delas. Vai embora, né? Porque vai começar a ver coisas que não tem nada a ver com aquilo que chamou a atenção delas. Porque não é que assim a gente queria atingir um público diferente. A gente queria comunicar para o nosso público o que estava acontecendo. Mas chega a gente de fora, né? Nas redes sociais a gente não tem controle, né, de quem chega e de quem não chega. Então, talvez falte estratégia aí. Como que eu faço agora para segurar essas pessoas, para que essas pessoas fiquem, né, percebam que o nosso conteúdo é tão valioso quanto falar da vida de um santo, né? Aí é loucura. Aí é loucura. E o quanto que você percebe, Rob, que a aliança se dedica para manter esses relacionamentos com esses grupos de pessoas? E quais são as principais ações realizadas para manter esses relacionamentos? Eu acho que também, é como eu sempre falo, depende de tudo. Porque assim, tem coisa que, por exemplo, o setor institucional ele foi praticamente refeito agora, né? Então, praticamente mudou todo mundo que está lá. Então, são pessoas totalmente novas que estão conhecendo a aliança agora, que provavelmente vão conhecer os parceiros agora e vão começar novos contatos. Com os novos contatos, eu acho que vai ser maravilhoso, porque elas vão conseguir produzir um conteúdo para eles. São pessoas que me parecem mais interessadas no sentido de, bom, acabaram de chegar, já fizeram várias reuniões conosco para entender, para querer pensar conteúdo novo, ou para retomar, por exemplo, um boletim. A gente fazia boletim, principalmente para esses benfeitores, para que eles ficassem
informados daquilo que a aliança está realizando, só que ele acabou porque o próprio setor deixou de enviar, deixou de, né, parou de achar interessante. Pra você ter uma ideia, teve mês que a gente fez, foram 2 meses, nós fizemos o boletim e não foi enviado. Simplesmente ficou lá parado, entendeu? Mas agora, com o setor praticamente refeito, com pessoas novas que vieram, inclusive, do setor público e tudo mais, que conhecem o público, vai facilitar. Então, acho que vai ter uma comunicação mais acertada e um relacionamento mais acertado. Porque eu realmente acho que faz falta isso em todos os nossos setores. Mas, por exemplo, a central de relacionamentos, que é a captação de pessoas físicas, né, de pessoa física, também teve uma reformulação, né, porque mudou também a gerente, eles não têm mais gerente, na verdade, acaba que o administrador, que cuida de tudo, e teve um período que eles mudaram a tática. E quando eles mudaram a tática, as pessoas sentiram, no sentido do quê? Deixou de ser um apoio emocional, espiritual para as pessoas, porque acaba que o nosso doador pessoa física, ele é 95% religioso, né? Não é pessoa que chegou por conta das obras sociais. Então, existia um contato também religioso com essas pessoas para mantê-las ali, né? Então, a senhora tem um pedido de oração? A senhora tem não sei o quê? E isso também fazia com que fosse mantida a fidelidade da pessoa com a aliança. Houve, por conta também de uma assessoria, um rompimento com isso, né? E aí não deu certo. Agora voltaram, né? Voltaram com isso. Mudamos a carta, então agora a carta do sócio tem conteúdo, não é só um boleto. As pessoas não vão receber mais só um boleto. Então é uma carta com conteúdo religioso, porque é isso que as pessoas querem saber, ou com uma mensagem de um dos padres, ou dizendo quais são os próximos eventos, ou o que aconteceu, para que também haja isso, né? Porque a gente também percebeu que as pessoas gostam da carta, né? A gente teve uma campanha uma vez que foi muito interessante, porque queriam deixar de enviar, primeiro deixaram de enviar as revistas e iam deixar de enviar cartas ou alguma coisa nesse sentido. E aí veio uma assessoria que eu acho que foi uma das que mais deu certo, porque ele falava assim: eu não entendo muito nós não entendemos muito do digital, mas eu tenho certeza que o público de vocês é um público que é atingido por cartas. E aí uma das cartas, a primeira carta que ele enviou foi para os chamados inadimplentes, né? Aquelas pessoas que já não doavam há bastante tempo, né? E aí na carta vinha escrito assim: Olá, tudo bem? Estou mandando essa carta para saber se você está vivo ainda. As pessoas abriram a carta, leram aquilo, e as pessoas ligaram para dizer que estavam vivas e que iam voltar a doar. As pessoas foram ao escritório para dizer: eu vim dizer aos padres que eu estou vivo e que eu vou voltar a doar. Então, nesse sentido, o relacionamento também dá certo, né? Agora, a nível, por exemplo, de redes sociais, já é mais complicado. A gente tem brigado bastante para conseguir responder a todos, mas é algo que é quase impossível, porque é muita gente, são muitas redes sociais, mas a gente percebe o quanto isso fortalece, né? Teve uma pessoa, acho que foi no mês passado, ou mês retrasado, que mandou uma mensagem no nosso Instagram, falando que queria se suicidar e tudo mais, não sei o quê, né? E foi interessante, porque a mocinha que cuida das nossas mídias sociais, nessa parte de engajamento, ela foi conversando, foi respondendo, e a pessoa, depois de alguns dias, mandou mensagem agradecendo, né, por aquilo, por ter acompanhado, por ter passado para ela um contato e tudo mais, né? Então, isso é bonito porque dá resultado, né? Acho que a comunicação, ela nunca pode ser só eu querendo dar as coisas para as pessoas se eu não dou um retorno, né? Então, principalmente a nível de associação religiosa, mas também a nível de quem quer receber algo das pessoas. A gente quer receber doação, a gente quer receber ajuda. Então, poxa, o que eu dou em troca, né? No mínimo, eu tenho que dar atenção. No mínimo. No mínimo.
Então, eu acho que isso acontece bastante. Então, por exemplo, algumas empresas que colaboram conosco são católicas, assim, não a empresa, mas talvez o dono é católico. E eu sei que, por exemplo, no setor do institucional, a Cris é alguém que ela luta para sempre levar pelo menos um padre ou um missionário para visitar essas empresas, nem que seja para só ir lá falar um oi. E o quanto isso dá retorno. Dá retorno porque os colaboradores depois querem doar nota fiscal paulista, porque depois os colaboradores querem doar agasalhos, porque entram em doação de Páscoa, de Natal e tudo mais para colaborar. Então, assim, o relacionamento ele faz toda a diferença. E acho que, principalmente na vida do Padre Henrique, a gente percebe isso, né? Acho que tudo que ele consegue é por conta dos relacionamentos. Acho que o dom dele é o networking, né? Acho que é o maior dom do Padre Henrique não é nem um dom espiritual, se chama networking. É isso que ele tem. Exatamente. E como que você é tudo muito grande, né? As perguntas são abrangentes também, mas como que você avalia hoje o relacionamento com esses grupos? Vou começar a resposta como comecei quase todas. Depende, né? Depende de qual grupo. Palavra. É, porque assim, depende de qual grupo, né? Nas redes sociais, a gente aqui tem controle, no sentido de vamos ficar de olho. Então, uma coisa que a gente mudou, antigamente se olhava as respostas uma vez por semana. Agora não, é todo dia. Você começou o dia, o seu primeiro período de trabalho tem que ser olhando comentários, olhando mensagens, justamente para que a gente possa responder às pessoas e ajudá-las. Então, tipo, hoje, por exemplo, a gente recebeu, hoje não, ontem, mensagem de uma mulher falando: ah, meu marido está na casa de acolhida tal. Tem rede social? Porque eu quero ver como que ele tá, eu quero ver foto dele, eu quero ver vídeo dele, eu quero saber não sei o quê. Então, assim, a pessoa nem sabe direito onde o marido dela estava, mas não procurou, talvez não achou, mas veio até nós. Então, se a gente não responde, imagina como que fica, né? Então, se a gente não responde uma coisa dessa, ou se a gente não responde, por exemplo, uma pessoa que chega trazendo uma questão como a depressão, como o suicídio e tudo mais. Também a nível do institucional, eu acho que agora vai melhorar bastante com as pessoas novas que estão lá. Eu acho que são pessoas que conhecem mais do relacionamento, então por isso farão. E agora também teve a mudança a nível da central de relacionamentos, com campanhas de oração e tudo mais. Então, eu acho que isso de alguma forma colabora, mas eu acho que ainda falta. Acho que ainda falta. É, porque é muita coisa para pouca gente, né? Então a aliança tem proporções enormes, mas não é que nós temos colaboradores para tudo isso. Então às vezes vai faltar resposta, vai faltar contato e tudo mais. Mas eu acho que principalmente ali o administrador e outras pessoas têm lutado para trazer, inclusive, ferramentas que colaborem com isso, né? Que vão colaborar para uma resposta mais rápida, ou uma resposta automática, porque às vezes uma resposta automática já ajuda, né? Acho que nesse tempo de tecnologia que nós estamos, não dá para pensar só no manual também. Às vezes uma resposta automática vai ajudar pelo menos a pessoa a entender, bom, eles viram, em algum momento eles vão voltar aqui para me dar a resposta, né? Agora, o que não dá é para deixar sem resposta, sem relacionamento, sem, sem estar perto, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, tem essa coisa do boletim que vai voltar, tem a coisa da assessoria de imprensa, que também a gente mantém um relacionamento, mesmo quando não é algo que a gente precise ser comunicado, a gente envia para que as pessoas, para que os meios saibam daquilo que a gente está realizando, né? Então, olha, a Aliança agora acabou, finalista no prêmio de comunicação da CNBB. A Aliança ficou no top 20 do prêmio iBest. A Aliança está isso, está aquilo outro, né? Então, a gente comunica as pessoas não só para que elas é, é, façam isso chegar mais longe, mas porque a gente também quer criar relacionamento. Porque também a gente percebeu isso, né? A gente também não tinha relacionamento com a imprensa. Então, agora, com a assessoria de imprensa, e a Larissa, que é alguém que já veio da assessoria de imprensa de fora, ela entende isso. Então, bom, antigamente a gente não tinha um material para entregar para a assessoria de imprensa.
Agora a gente tem um material para entregar para a assessoria de imprensa, a gente encontra as pessoas, a gente se coloca à disposição, né? Então, por exemplo, esse ano eu já devo ter dado, sei lá, umas 20 entrevistas, porque a Larissa manda as coisas da assessoria de imprensa, e eu preciso estar à disposição, né? Então, se a comunidade, às vezes, a nível religioso, não está à disposição, eu, como gerente de comunicação, respondo por, né? Então, sei lá, eu falei de tanta coisa já esse ano, que acaba que, assim, né? Mas é interessante, porque aí as pessoas passam a nos procurar. Então, por exemplo, o jornal O São Paulo, aqui da Arquidiocese. Antigamente, eles falavam muito de nós. E aí, como eu disse, eu acho que em algum momento nós perdemos o espaço para uma Missão Belém, para uma Toca de Assis. Mas principalmente para a Missão Belém, que é muito grande, né? Então, tá ali na Praça da Sé, tá todo mundo vendo o prédio deles. Então, quando fala de pobre, o pessoal lembra da Missão Belém, né? Da Aliança lembra de outras coisas. Hoje, missa do Bresser, ainda o povo pergunta, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, por conta do relacionamento da Larissa, da assessoria de imprensa, com as mídias, hoje, quando precisa de qualquer coisa relacionada aos pobres, o diretor-chefe do jornal manda mensagem para a Larissa falando assim: olha, a Aliança pode falar sobre? A Aliança tem alguém para falar sobre? E às vezes é algo, sei lá, ele pensa, ai, a gente vai fazer uma pauta sobre criança na escola. A Aliança tem alguma coisa? Então ele lembra, porque a gente se fez lembrar, né? Então, nesse sentido, também é um grupo que a gente precisa se comunicar, que é a imprensa religiosa, imprensa local. Então, uma coisa que é muito bacana, a gente fez uma série chamada Santidade Brasileira, que é essa que tá concorrendo no prêmio da CNBB, e foi comunicado em veículos do Brasil todo. Isso foi muito interessante. Conseguiu furar a bolha. E aí, a partir disso, a gente conseguiu colocar, tipo, sei lá, Barbacena, a gente conseguiu colocar o azeite em jornal, em site, em rádio, em várias coisas. Aí em outras cidades a gente conseguiu colocar outras coisas também. Então a gente abriu a partir de algo que, entre aspas, não é da Aliança, que é um conteúdo geral, né, do Santidade Brasileira, mas abriu portas, né? E aí a gente começou a dar entrevista, a mandar material, a gravar off dos padres para mandar, a gravar off das pessoas para mandar. E isso é legal porque agora eles nos procuram. Então já tem gente procurando por conta da Missão Thalita Com, por conta do Natal dos Pobres. Olha, não esquece da gente, lembra da data. Então isso é interessante. Agora a gente não corre mais atrás, né? O relacionamento fez com que agora a imprensa queira falar da aliança. Então isso é muito bacana. Nossa, muito mesmo, fiquei muito feliz. Legal. Isso é importante, porque a gente fica, sei lá, era estranho você pensar assim, uma instituição de 25 anos, entre aspas, caiu no esquecimento, ninguém fala mais da aliança, ninguém coloca a aliança em pauta, não dá destaque para a aliança em nada. Então vamos trabalhar? Então vamos trabalhar. E aí a gente conseguiu, e isso é fruto de menos de um ano de trabalho, de assessoria de imprensa, sabe? Então é muito Uhum. legal, muito legal. E porque existe o potencial, ele está aí, não é que vocês estão inventando moda, ele está E, aí, ele só precisa ser bem colocado. Então, e pois como a é, gente é especialista em muita coisa, né, Robson? Dá para se pois enfiar é. em muito lugar. Não, foi muito interessante, teve o Uma rapaz coisa. A Missão da. Belém vai falar dos pobres, não tem o que ela falar mais. A Teve um gente, rapaz da TV Divino Pai Eterno, quando ele veio, eu entreguei para ele relatório de atividades. Ele falou cara, assim, assim, não, ele falou assim, eu já consigo tirar umas 10 pautas daqui. Porque ele viu lá, bom, tem trabalho com prostituta, tem trabalho com criança, tem trabalho. Você fala, meu Deus, tem trabalho com tudo. Então tem muito assunto. Então tem muito assunto, né? Então isso é interessante. A gente vender isso para as pessoas, né? Então, para a imprensa. E quando eles compram, quando eles abraçam, descobrem em nós uma fonte sem fim de informação. E isso é maravilhoso. É bom para eles, porque, né, para a imprensa a gente sabe que é sempre difícil você conseguir fonte. Então, quando você tem uma fonte confiável, é ótimo. E para sim. nós, aparecendo, melhor ainda. E é uma pauta praticamente ganha, assim, não tem. Ninguém nunca nem, tipo, pensa duas vezes, né? Poxa, quem que faz isso? É, tipo, muito específico, é muito novo, ninguém fala sobre isso, vamos trazer. Então, isso é muito legal mesmo. É, mudando um pouquinho de assunto, mas falando ainda do mesmo assunto, você já ouviu falar do profissional de relações públicas e sabe qual é o papel desse profissional?
Olha, já ouvi falar, porque quando eu fiz faculdade era tudo junto, então a gente só separava ali nas aulas de cada turma, né? E acaba que, eu sei que é feio isso, mas acaba que o jornalista se mete muito no trabalho de relações públicas, principalmente com assessoria de imprensa e essas coisas todas, né? E apesar de, por exemplo, a Larissa ser jornalista e não relações públicas, a gente percebe o quanto esse trabalho, que é mais de RP do que de jornalismo, favorece a entidade, né? Levando a entidade para fora, mas também ajudando a entidade nos momentos de crise, como que ela se vende, como que ela se apresenta, como ela se defende, como ela se prepara e tudo mais, né? Então, acho que é interessante e que nos falta Dessa relações próxima públicas. pergunta era tipo, se sim, como que esse profissional ajudaria a aliança hoje, no momento que vocês estão vivendo? Bom, eu acho que basicamente é isso, né? Relações públicas que vai se deter só com isso, porque, por exemplo, hoje a Larissa, ela é, além de tudo, a minha assistente de gerência. Então ela fica doida, ela que recebe as demandas, ela que arruma no Trello, ela que fala com a galera. Então ela não é só da assessoria de imprensa, né? Então, relações públicas, não só para fazer assessoria de imprensa, mas para pensar o todo, né? De como nós queremos ser vistos fora da aliança, de como nós queremos nos vender, de como nós queremos ser, né, ser vistos no geral, de como, por exemplo, das crises que nós passamos, né? Como que a gente se prepara, como que a gente responde às pessoas, né? Porque às vezes, principalmente numa associação religiosa, tem muito medo de como se posicionar e tudo mais. E eu acho que relações públicas traz essa coisa do posicionamento, da apresentação, da relação e tudo mais, né? Então, acho que a aliança precisa de um profissional de relações públicas, em especial agora com essa coisa da separação do marketing. Eu acho que o marketing, principalmente, teria muito a ganhar com um profissional de relações públicas. Legal. Puxando um pouquinho que você já foi falando, você é muito adiantado. É, assim, diante de todas as funções que relações públicas tem, as principais são gerenciamento de crise, relacionamento institucional, reputação, assessoria de imprensa, evento, comunicação interna, todas essas coisas, né? Porque gere digamos assim, a comunicação transversal que vai alimentar todas as outras, né? Todas as outras ações. Em alguma dessas atividades, você já viu situações que precisariam de uma pessoa mais capacitada para respondê-las? E se hoje existe essas funções, essas atividades sendo executadas por alguém, já sei que não tenho relações públicas, mas pulverizada aí em outras pessoas, tipo, cada uma com um pedacinho. A parte de assessoria de imprensa tem a Larissa e o resto, quando aparece qualquer coisa, a gente que corra para pensar, para pensar, porque acaba que nós não temos, né? E é importante. Então, por exemplo, a gente tem evento. Quem que ajuda na coisa toda do evento? Então, por exemplo, a gente vai ter agora na Festa das Tendas, a gente vai receber ministro do governo, a gente vai receber prefeito, a gente vai receber governador. Como que trata disso? Eu vou deixar só a assessoria de imprensa tratando com isso, né? Sendo que e não é, assim, ao mesmo tempo, função do assessor de imprensa fazer esse Uhum. tipo de coisa, né? Ou, por exemplo, Mas, pode falar. não, pode Eu falar, tô pode falar. querendo, não, eu tô querendo opinião, não posso, Não, pode fala, falar. fala, Não, fala. não posso. Pode falar, Rob, finge que eu não falei nada. Ou outras situações, por exemplo, a gente recebeu o presidente da República lá no Moinho, e ficou naquela coisa, vai, não vai, é bom para a imagem da aliança, é ruim para a imagem da aliança, como que faz? E chega que, assim, não tem um profissional para dizer, gente, ele vai porque ele tem que ir, nós faremos isso, isso e isso. É isso aqui, ponto final. Não, juntou
o gerente do projeto, com o gerente da comunicação, com a assessoria de imprensa, com o padre, com não sei quem, para decidir o que vai fazer. Gente, proibi-lo de ir não dava, porque o local é público. Ele disse que ia entrar no oratório, no lugar. Vai fazer o quê? Não vai ter ninguém da aliança lá para receber o homem? Só é o presidente da República, independente das escolhas políticas de quem quer que seja, só é o presidente da República. É a autoridade máxima do país e ninguém quer recebê-lo. Ninguém quer cumprimentá-lo, ninguém quer lá fazer o... Então eu acho que um A profissional... ponte de misericórdia. Não é? Então, um profissional de relações públicas precisaria estar aí para colaborar, porque, né, nesse momento nós tivemos até um atrito, porque a assessoria de imprensa, né, a Larissa, ela falou para a diretora social, precisa ter alguém. Não é, ela praticamente disse isso, olha, vocês não têm o direito de não estarem lá. Precisa ter alguém. E queriam mandar o administrador, mas o administrador não fala pela aliança. Então, a falta de um profissional de relações públicas faz com que também a instituição peque nisso, de não sabe nem quem fala, né? Então, se aparece alguém e vai entrevistar o administrador? O que o administrador pode falar? Na época, até a Larissa falou, Robson, você tem que... Mas eu sou gerente de comunicação. Eu não posso falar pela instituição. Quando eu falo pela instituição, é por um evento, por um trabalho audiovisual, como teve o Santidade Brasileira, série documental, ou como eu já falei da Missão Thalita Cum, do Natal dos Pobres e tudo mais. Agora, num evento que está o presidente da República, numa obra social da instituição, não pode ser o administrador, não pode ser o gerente de comunicação. Precisa ser alguém, no mínimo, de diretoria, que vai falar assim, olha, eu falo pela entidade, né? E aí foi quase uma briga, porque a gente teve que, né? E aí acabou que, assim, a pessoa que escutou, a diretora social, foi, inclusive, reclamar, para dizer assim, olha, mas não são vocês que decidem quem vai ou quem não vai. Eu sei que, assim, a gente sabe que a nível de instituição tem toda a questão religiosa, que é a presidência quem diz, não sei o quê, mas eu acho que a falta do relações públicas, do profissional de relações públicas, faz com que não tenha ninguém que os direcione. Olha, é importante ele estará lá, é importante para a imagem da instituição, é importante para as relações da instituição, porque nossa instituição é uma instituição que precisa do dinheiro do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Então, alguém precisa estar lá. Ah, a pessoa não está preparada? O Relações Públicas também vai preparar a pessoa, vai conversar com a pessoa, vai dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, se quiser tirar foto, não tira foto assim, tira assim. Então, falta isso, né? Então, eu acho que nesse sentido, faz muita falta mesmo. E no fim, foi ou não foi? Não, no fim foi. Mas isso não foi nem noticiado, nem comentado, nem tirado nada. Não, Não vi nada. a gente colocou no LinkedIn e no site social. É. Tá. Nós colocamos, mas tipo assim, não queriam nem colocar. A gente falou, gente, não é possível, a gente precisa colocar. Mesmo que a gente não divulgue, a gente precisa colocar. Então vamos colocar no LinkedIn, vamos colocar no site social e pronto. É o presidente da República. Não é... Sim, a autoridade máxima do país. Não tem o que fazer. É o presidente da República, não é o Lula. Ele não está ali como, exatamente, pessoa física. Ele não está ali como... É o Lula, é o presidente da República. Como, por exemplo, quando o governador vai, não é o Tarcísio de Freitas, é o governador, né? Porque a gente não toma partido, exatamente. E a gente não toma, né? Teoricamente, não tomamos partido. Então, precisa haver isso, né? Então, por exemplo, foi o ministro de não sei o que lá na cidade de Ramin. Bom, eu não preciso dizer que ele é do PT, que ele não sei... Não, foi o ministro de não sei o que, de não sei o que lá, que pode, inclusive, colaborar com o projeto. Fazer com que o projeto cresça, entendeu? E aí, talvez, nesse momento, falte, né?
falte o profissional de relações públicas que vai acompanhar, porque acaba que quem acompanha, nem lembro qual que é mais a função da Bia, mas ela não é mais diretora institucional porque ela não é mais CLT. Mas ela é do institucional. Só que ela não é uma relações públicas. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, né, só para você entender essa coisa aí do Lula, dos extremos, ao mesmo tempo que ela fala assim, ai, não posta nada não, na foto ela tá abraçada com a Janja. Então, e aí? Sendo que a nossa orientação foi, vai tirar foto, não precisa abraçar, fica do lado. Fica do lado, não mostrando relação de amizade, mas relação de respeito. Então não precisa abraçar, não precisa beijar, não precisa fazer nada disso. Mas fica do lado, numa postura de respeito, numa postura de, olha, estou recebendo o presidente da República, a primeira-dama da República, os ministros, e não sei quem, o vereador, né, porque o Boulos também foi, e não sei quem, estou recebendo aqui autoridades. Ponto final. Mas não, aí, tipo, ao mesmo tempo que, não vamos postar nada, eu saio na foto oficial, que saiu em todos os jornais, abraçado com a primeira-dama. Entendeu? Mas isso é o quê? Isso é a falta de um profissional que acaba tendo autoridade sobre isso, né? Porque, por exemplo, a Larissa, além de tudo, ela é PJ. Então, complica a situação, né? Ela não é uma CLT que está aqui, não sei o quê e tudo mais. Então complica porque acaba que as pessoas não veem autoridade nela para que ela oriente a coisa. Agora, se a gente tem aqui um profissional de relações públicas dentro e não sei o quê, vai facilitar demais. No começo, eu acho que não vai ser escutado da mesma forma como os outros não são. Mas é uma construção. É uma construção. Vai tomando confiança e vai se deixando guiar também nesse sentido. Sim, exatamente. É, a aliança tem algum planejamento de comunicação? E se tem, como esse planejamento contribui hoje para o desenvolver da comunicação? E se não tem, qual seria a contribuição que esse planejamento traria, na sua opinião? Olha, o que acontece? Ô, Não, Rob, te perguntar uma coisa, você está de boa com o tempo? acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos, porque as meninas estão já numa reunião me esperando, mas elas podem. É que hoje é o último dia da Ju, então a gente está. Só para colocar as coisas no papel. Não, ela tá me mandando mensagem aqui, libera o Robson. Eu só li uma mensagem aqui agora, eu falei, é o meu último dia, vai. Fala para ela que ela só sai às 6, que ainda dá tempo. Que ela ainda tem 50 minutos de trabalho. Não pode sair antes. Ai, tá bom. Mas, ó, do planejamento, a gente faz planejamento anual de comunicação. Mas o que acontece? Existem várias coisas que aparecem no meio do caminho. Por quê? Porque o nosso planejamento de comunicação depende do planejamento dos setores. E os setores, por exemplo, para esse ano, os setores não apresentaram. E são setores que nos dão muito trabalho, né? Então, o institucional, a captação de recursos. Imagina, se esses setores não apresentam nada, o nosso trabalho, o nosso trabalho de alguma forma ele vai sendo alterado, né? Então, o nosso planejamento, ele acaba sendo um planejamento mais de conteúdo e de ações que nós queremos fazer para chegar em alguma coisa. Então, tipo, para que a gente continue no top 20 do iBash e suba para o top 10 e ganhe, não sei o quê. Ou para que a gente ganhe outros prêmios, como esse da CNBB, ou tudo mais, né? Mas aí, por exemplo, existem as metas do conselho, da Assembleia. Então, por exemplo, uma meta da Assembleia para comunicação era a criação do setor de marketing. Só que aí não depende de nós. Então, por exemplo, a gente precisa esperar o conselho da presidência definir como ficará isso. Então, pode ser que aconteça esse ano, pode ser que não aconteça, que não aconteça.
E aí, se acontecer, já muda. Aí vai ter o planejamento de comunicação e o planejamento de marketing. Serão duas coisas totalmente diferentes. Mas a gente já está em setembro. E como que fica? Né? Então tem essa questão. A gente já tem cobrado os setores para que aconteça, porque isso facilita o nosso trabalho, né? Estarmos no mínimo prontos. Porque muitas campanhas vão aparecendo ao longo do tempo, e quando a gente percebe, a gente está nessa briga interna, né? E isso é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então, ao mesmo tempo que eu estou divulgando, por exemplo, esse ano foi ainda pior. Esse ano, ao mesmo tempo, a gente estava divulgando vocacional, congresso jovem e escola de evangelização, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, todo mundo fica numa loucura. E aí, do nada, entra uma campanha que o Padre Henrique pensou, envolvendo toda a comunidade. Toda a comunidade. E que não estava no planejamento. E aí a gente precisa parar o planejamento para fazer o que chegou. Mas ainda assim, por exemplo, esse ano a gente conseguiu seguir mais o nosso planejamento de comunicação. E isso facilitou muito, porque tendo em mãos aquilo que a gente tinha feito para o ano, no mês a mês, quando a gente vai bater, a gente não precisa mais ficar se batendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu preciso pensar, né? Então a gente sempre para, a gente faz primeiro o planejamento de cada equipe do setor, porque nós somos divididos em equipes. Então a criação, o conteúdo, o audiovisual, a curadoria. Então cada um faz o seu planejamento, a gente bate. Aí desse planejamento, eu com a Larissa e agora nós temos uma coordenadora, a Camila, me ajuda a montar um planejamento do setor para depois, porque geralmente nesse planejamento do setor são coisas mais internas do que externas, no sentido, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, buscar uma formação, buscar um treinamento, buscar um curso, profissionalização, a gente precisa de equipamento, a gente precisa disso, daquilo outro, para depois chegar no planejamento de conteúdo que nós fazemos todos juntos, né? Então aí todos entram, todos participam, para que nos meses a gente só vá batendo aquilo. Então isso facilitou muito, muito, muito mesmo a nossa vida. Nos outros anos a gente até fazia. Só que era engraçado, a gente fazia o planejamento do ano e não olhava mês a mês. Então, do que adiantava ter feito o planejamento do ano, né? Então, esse ano a gente conseguiu, de alguma forma, ter um planejamento mais assertivo e chegar com bons resultados. Assim, ainda falta muita coisa, porque a nossa equipe mudou muito nesses últimos tempos, e acaba que cada um pensa de uma forma muito distinta, né? Então, quando chega na equipe, então acaba tendo uma mudada. Então, agora, por exemplo, com a saída da Ju, teve a Juliana Cruz, que também saiu esse ano, que também era alguém que nos ajudava muito. Então, isso mexe com tudo. Então, temos um planejamento, mas a gente depende também do planejamento dos outros setores, porque senão atrapalha muito o nosso. Porque a gente planeja o que está nas nossas mãos, mas 50% não está nas nossas mãos, e aí que fere a coisa, né? Porque diante disso, a gente cai nas surpresas todas, né? De ter que comunicar 50 mil coisas ao mesmo tempo, e, enfim, às vezes dá ruim. Muitas vezes. Sim, a gente vai perdendo a estratégia da coisa, né? Ó, eu tenho mais algumas coisas para perguntar, são sobre mais fechadas em posicionamento digital, tom de voz. Eu não sei se você vai querer responder agora ou se você quer deixar para depois. Se você quer tentar, por causa do seu horário. Tô aqui São pensando. quantas? Cara, eu ia tentar juntar elas, porque como você foi trazendo de rede social lá para cima, eu meio que vou descer. Então, umas duas. Tá bom, vamos lá. Tá. Eu perguntei isso para Dani, acho que ela já respondeu, mas quais são os canais digitais que vocês têm hoje? Pode listar eles e falar brevemente o porquê que vocês escolheram estar neles e qual o tom de voz que vocês escolheram, se eles mudam muito de um lugar para o outro ou se vocês mantêm aí uma constância de tom de voz para cada uma dessas redes. Bom, nós estamos praticamente em todas as redes sociais. Então, Instagram tem o perfil
geral e o perfil social. Pinterest, o Threads, estávamos no X, mas aí desde quando teve toda a polêmica e quando caiu no Brasil, então a gente saiu do X. YouTube, Facebook, LinkedIn, acho que são essas basicamente que nós estamos. Agora vai começar uma rede social cristã, que a gente vai entrar também, se chama, ela está chegando no Brasil, ela se chama Gospel Time. Então ela é uma rede social cristã. Também estamos no TikTok e temos as plataformas digitais também de música, né? Então, Spotify, Deezer, Apple Music, essas coisas todas. Olha, nós tentamos manter o tom de voz em todos eles da mesma forma, porque acaba que o nosso público nas redes sociais ele tem a mesma idade, né? Ele tem a mesma idade, inclusive no TikTok, que é uma rede que seria super jovem, a mais jovem de todas. Também lá o nosso público é tipo 40 mais. Também lá é 45 mais. Então é um público que acompanha, porque também acaba que no começo o nosso conteúdo foi um conteúdo de homilia, dessas coisas todas. Então é o público que consome, né? E quando a gente acaba lançando algo que se torna viral, acaba também atingindo esse público. Então, o nosso público ele é basicamente o mesmo. Então, por isso, o tom de voz ele acaba sendo o mesmo. O que a gente tenta fazer, por exemplo, no Threads, de sermos mais atuais e menos programados. Porque é uma rede social que ela trabalha mais dessa forma. Não com, não com coisas programadas, no sentido de, eu vou colocar o que eu quiser aqui pronto, que vai dar certo. Não, ficar de olho no que está acontecendo, assim como era o Twitter, o X, mas de estar atento ao que está acontecendo para chegar às pessoas. No Facebook também, acaba que nós temos algum conteúdo diferente, porque lá são pessoas mais velhas ainda que consomem, e por incrível que pareça, o conteúdo mais consumido é texto, diferente das outras redes sociais, né? Então lá o povo consome muito texto e responde muito mais aos textos do que aos vídeos e às imagens. Então, acaba que lá tem mais isso, né? A gente acaba colocando mais oração escrita do que falada ou arte ou foto, né? Então, isso é interessante. Talvez o nosso meio digital que seja mais diferente, porque inclusive as plataformas digitais de música seguem a mesma coisa de pessoas mais velhas, principalmente a da Núbia, talvez quem tenha um público menos velho, não vou nem chamar de mais jovem, mas menos velho, é o Acorde, mas também já é 30 mais, é 25 mais. Também não pega mais os novinhos, né? Mas o nosso site, o misericordia.com.br, ele é majoritariamente acessado por jovens. Isso é interessante e estranho ao mesmo tempo. Então, o nosso público do site, ele é maior, assim, de 18 a 35 anos. Esse é o público que consome o nosso site. Mas porque a gente percebe que também, de alguma forma, os jovens católicos têm consumido conteúdos mais consistentes. E eu acho que vai muito de quem produz também. Então, a Fernanda é uma jovem assim, né? Tem 35 anos, eu acho que a Fê tem, 33, por aí também. Então, é o que ela consome, é o que ela produz, e os jovens consomem o que ela produz. Então, é interessante por conta disso, né? Então, acho que é o único lugar que nós temos um público que é muito diferente. O público do site é muito diferente do público das redes sociais. Agora, o resto, a gente acaba mantendo o tom de voz, porque a gente está falando sempre com as mesmas pessoas. Sempre, 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 né? Então, são pessoas mais religiosas, e por isso que aí a gente até tem dificuldade com conteúdo social, porque o nosso público, sendo religioso, não aceita muito o conteúdo social.
Então, aí tem o Instagram social, que aí também a fala já é diferente, né? Então, o tom de voz, a fala é diferente, porque nós não queremos lá atingir tanto o público religioso. A gente quer atingir pessoas que queiram saber das nossas obras sociais e que queiram ajudar as obras sociais. Então, por isso que lá são mais testemunhos de mudança de vida, prestação de contas e tudo mais, né? Então, por isso tem uma mudança. Mas ainda assim, também o público é mais velho. Então tem tudo isso. Boa. E como você definiria, assim, esse tom de voz? Olha, é um tom de voz mais devocional. Não sei como a gente colocaria isso de forma menos religiosa, mas é devocional no sentido de talvez emocional também, né? No sentido de querer causar reflexão, de querer causar emoção, de tocar nos sentimentos das pessoas e tudo mais. Então, eu acho que é essa coisa mais reflexiva, né? Então, acaba trabalhando dessa forma. Já teve um momento que éramos mais polêmicos, mas eu acho que no momento em que nós estamos não dá para ser, né? Então, das últimas eleições para cá, mudamos o tom, não é que mudamos o tom de voz, mas demos uma moderada no tom de voz e não entramos tanto em assuntos polêmicos. E quando entramos, mantemos o tom de voz. Por exemplo, vamos falar de aborto. Não vou ficar falando, ai, infanticídio e não sei o quê, não sei o quê. Não, vou tentar trazer esse assunto de uma forma que as pessoas recebam e que não seja tão pesaroso, que não seja tão difícil e que não nos cause problemas depois, né? Então, a gente tem tentado manter dessa forma. Legal. Teria muitas perguntas para fazer, mas a última que eu vou fazer aqui é. Mas se você quiser marcar de novo. Acho que não é preciso. Vou dar uma olhada no todo depois, mas daí, só para a gente fechar aqui, eu queria saber se você sabe me dizer como que surgiu, ou se existem esses promotores até hoje, da comunicação, porque ela é muito forte na aliança, né? Então, não é todo mundo que faz isso. Sim, novas comunidades têm essa tendência a mais, mas dentro da igreja em si tem movimentos comunicacionais, claro, mas a aliança em si produz muito conteúdo o tempo todo. Então, de onde vem isso? Você sabe dizer? Eu acho que porque os padres sempre foram muito artistas, então vem um pouco da arte deles e vem um pouco da necessidade, né? Antigamente, o pessoal sempre diz, e eu até cheguei a ser atingido por isso, ia ter um encontro, não tem dinheiro para pedir para alguém fazer uma arte e nem para tirar xerox, para fazer cópia. Então escreviam tudo na mão e entregavam aquilo que era escrito na mão. Então acho que foi na necessidade. E primeiro era feito pelos missionários, né? É interessante quando a gente conversa com algumas pessoas que fizeram parte lá no começo e tudo mais. Então eram os próprios missionários que faziam, que filmavam, que editavam, que faziam a revista, que escreviam. Então não eram profissionais, né? Então na necessidade foi fazendo. E aí foi percebendo a necessidade de profissionalizar a coisa, porque também não é que as TVs iam continuar aceitando o material que era editado sem profissionalismo, não é que os lugares iam aceitar uma arte feita sem profissionalismo. Então aí foi profissionalizando, e hoje no nosso setor nós não temos nenhum missionário. Então, basicamente profissionais, é claro, tem eu que sou ligado à comunidade, a Lili, que é ligada à comunidade, mas nenhum missionário de vida, por exemplo, olhando ou gerenciando qualquer coisa do tipo. Então, acho que eles perceberam isso, e é interessante que ao longo do tempo, quando foi mudando a presidência, Padre Custódio, agora o Padre Evandro, o próprio Padre Pedro, né, que sempre foi apresentador dos programas e tudo mais, então eles gostam e incentivam, né, que aconteça isso. Às vezes a comunidade não consome tanto, mas é algo até que tem mudado, assim, a gente tem conseguido mudar essa coisa do consumo da própria comunidade,
Porque se a comunidade não consumir, quem que vai vender? A comunidade precisa consumir para vender e dizer que é bom, né? É claro que hoje a gente nós temos muito mais concorrentes, né? Então, assim, né? É claro, a gente pode falar a nível religioso, não é concorrência, somos todos irmãos, não estamos dividindo nada. Mas, enfim, hoje, por exemplo, é difícil a gente pensar, vamos fazer uma live de Quaresma de São Miguel. Não vamos, porque metade do Brasil faz com o Frei Gilson. Da outra metade, 25% faz com o Instituto Hesed. Os outros estão fazendo com outras pessoas. Então, eu não vou brigar por isso. Eu não vou brigar por esse lugar. Então, o que, que a gente tem feito? A gente tem reaproveitado o conteúdo, tem feito conforme aquilo que a gente pode. A gente não coloca mais forças naquilo que nós temos concorrentes que são muito grandes. Entendeu? Então, por exemplo, a questão de santidade brasileira foi porque a gente viu que ninguém estava fazendo. Que ninguém fazia. Então, vamos fazer. E nós encontramos ali uma oportunidade, né? E isso foi bastante interessante. Então, a gente tem tentado procurar oportunidades, a gente tem tentado procurar lugares que ainda não foram acessados, né? Para tentar fazer algo nesse sentido. Esse ano ainda teve a série documental, que também é interessante, porque fica para a posteridade, e eu acho que acaba. Os novos vão querer assistir, vão repassar e tudo mais, porque conta a história e já fica como algo histórico, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Não é que eu acho que eles pensaram lá no começo, tipo, vamos ter um setor de comunicação profissional. Não, mas vamos comunicar, né? Acho que é aquela coisa dos padres serem palhaços, serem pintores, da Maria Paula ser pintora, ser artista. Acho que, de certa forma, isso influenciou para que a comunidade entendesse. Bom, a gente precisa comunicar. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, e é interessante hoje, né? Porque antigamente os missionários não tinham redes sociais e tudo mais. E hoje a gente vê tantos missionários, né? Produzindo conteúdo maravilhoso. Então, você olha, por exemplo, a Clara, você vai lá no Instagram dela, mostrando aquilo que a comunicação não consegue mostrar. Porque a gente não consegue ir para a rua com uma câmera, mostrar os missionários dormindo na rua e não sei o quê. Mas a missionária que está lá consegue fazer e comunica. E, como missionária da aliança, ela está comunicando a aliança. Então, isso é bonito. Então, eu acho que agora a gente sai também um pouco da coisa da comunicação institucionalizada, para que todos aqueles que são do carisma também comuniquem o carisma, as obras sociais, e assim faz com que a coisa seja expandida. Sim, show. Show de bola. Muito obrigada. Estão me mandando mensagem, cadê você? Não, vai para lá. Eu tô me sentindo já, tá até doendo meu pescoço, aqui, minha orelha, não sei o que tá acontecendo. Não, imagina, ainda mais de fone de ouvido, eu não aguento. Eu não aguento. Não, já tá ardendo aqui, mas faz parte, né? Tudo bem. Mas se você precisar de alguma coisa, me fala, eu te respondo por áudio e... Tá Beleza, bom? mas eu acho que ficou redondinho, uma coisa ou outra que talvez eu precise reforçar, mas aí eu te mando por mensagem e você me responde. Tá Muito bom. obrigada, Rob. É nóis, tamo junto, boa Boa sorte. despedida da Ju aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.